Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos da tarde aqui. Nós teremos agora o tema Mercado de Trabalho, o tema do próximo painel, que tem a curadoria da Maturi, importância da inclusão produtiva de pessoas de todas as idades no mercado de trabalho, políticas públicas e fomento ao empreendedorismo e contratação 50+. Gostaria de convidar ao palco Aline Cardoso, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo. Bruno Laskowski, é diretor de participações. Muito obrigado, secretária. Convido também Bruno Laskowski, diretor de participações, mercado de capitais, crédito indireto no BNDES. Está estacionando o veículo, já está chegando. Assim que chegar, já virá direto aqui para a mesa. E para moderar, mediar esse painel, Morris Litvak. Ele é fundador e CEO da Maturi. Morris, vou passar a palavra para você. Assim que o nosso convidado chegar, você o chama. Tá ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, todo mundo, todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar aí um dos 3 painéis que a Maturi tem hoje. Aqui vão ser seguidos, se eu não me engano, é um atrás do outro, mas a gente tem sempre um intervalinho. O Bruno está estacionando o carro, está chegando, mas para não perder muito tempo, a gente vai começando aqui. A Aline tem uma apresentação. Então, Aline, primeiro, obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Sei que você está no meio aí de campanha, está aquela loucura, então estamos muito felizes com você aqui. Eu vou pedir para começar com os seus slides, com a sua apresentação, e aí com isso o Bruno vai chegando e depois a gente começa o bate-papo, as perguntas. Tá bom. Bom, boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui. Há 48 horas de momentos importantes para o Brasil. Só espero que a gente tenha paz, né? E ordem e progresso, vamos dizer assim, né? Porque acho que a gente vive num momento de tanta... Quem assistiu ontem à noite... É assustador, né, gente? Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Prazer estar aqui, estou representando a Prefeitura de São Paulo. Nós estamos com o stand aqui em cima, quem não passou ainda está convidado. E ali nós temos a nossa secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e uma série de outras secretarias, saúde, esporte, direitos humanos. Estão todos convidados a conhecer todos os programas, mas óbvio que eu vou falar dos meus aqui, né? Então, nós temos ali o CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, a ADESAMPA, que é a Agência de Empreendedorismo, de Desenvolvimento Econômico, e o programa Mãos e Mentes Paulistanas, que é o programa de artesanato. Daqui a pouco eu falo mais sobre tudo isso. Mas eu acho que é importante dizer aqui, assim, a gente está numa cidade que é uma cidade um pouco como o Brasil, mas talvez de forma até mais marcada, tem muita desigualdade. Então, ao mesmo tempo que tem muita pobreza e muita vulnerabilidade, como vocês sabem bem, tem muita oportunidade. E, fora isso, a gente vive... Olá, Bruno. Tudo bem? Como vai? Tudo bom, Aline? Prazer. E, como vocês sabem, a gente está aqui falando de um dos públicos que também, de certa forma, faz parte deste contexto de desigualdades ou de dificuldade de acesso a oportunidades. Quando, justamente, muitas vezes a gente está falando das pessoas mais talentosas e mais experientes e que mais podem contribuir. Então, acho que esses paradoxos, né, do Brasil e da cidade também vêm especificamente para esse público. O prefeito Ricardo Nunes, ele tem um olhar... É um prefeito que teve uma atividade empreendedora forte e tem uma preocupação com inclusão social muito grande. Então, ele tem nos estimulado muito a trazer iniciativas de geração de renda, geração de oportunidade, principalmente nas periferias e principalmente para os públicos mais vulneráveis, seja qual for esse tipo de vulnerabilidade, né? Então, a gente pode estar falando de uma vulnerabilidade ligada à idade, ligada a gênero, ligada à deficiência, etc. e tal. E ontem ele saiu, quem esteve aqui viu que ele estava ali no palco, empolgado, animado. Eu entrei no carro com ele, porque a gente teve um almoço, e ele virou para trás e falou assim, foi tão legal, né? Então, assim, para dizer, eu gosto de contar esses bastidores, porque ele saiu daqui empolgado, Morris. E falou, nossa, a gente precisa sempre estar nesses eventos, porque são temas interessantes, e são temas que a prefeitura não costuma ir lá e se colocar, e achei muito legal a gente se colocar. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque, né, até porque, se ele não tivesse gostado, eu que ia ter problemas, né, também. Então, foi muito bacana. Bom, eu acho que
Eu tomei a liberdade, Bruno, de trazer alguns slides aqui, mas sem a pretensão de esgotar o assunto ou de ser dona da verdade, mas eu gosto sempre de embasar um pouco o que a gente está falando. Como a gente tem acesso a alguns dados, eu não sei quem tem, quem não tem, e pode ser até que tenham outros dados ou que tenham algum tipo de ponderação sobre os nossos dados, a gente está aqui numa conversa, é pouca gente, é bom que se alguém quiser levantar a mão e falar, não concordo, você falou muita besteira, fica à vontade, tá? Então, é mais para nortear assim, um pouco a conversa. Primeiro dizer que, de novo, para quem estava aqui ontem, não sei se vocês ouviram, meu nome foi citado ali umas 2 vezes, porque eu peguei e falei assim, gente, vamos posicionar São Paulo como capital da economia prateada? Porque, assim, na verdade, né, São Paulo... De onde você é, Bruno? Você é de São Paulo mesmo? Eu sou do Rio, mas moro em São Paulo. Tudo bem, a gente te perdoa. Você escolheu morar em São Paulo. Você escolheu morar em São Paulo, então pronto. Não, brincadeira, mas é que eu sou da prefeitura, né? Tem que defender. Mas é que assim, São Paulo, na verdade, podia ser capital de tudo, né, gente? Tirando capital de Copacabana, a gente não poderia, né? Essa a gente não poderia ser, mas do Cristo Redentor, essa a gente não poderia, mas em termos de economia, a gente poderia ser capital de tudo, porque os números são impressionantes. Mas eu acho que o ponto aqui é posicionamento, né? O que a gente quer ser? Como que a gente quer se posicionar? E eu acho que a gente quer ser essa cidade que olha para esse público, e vocês vão ver o porquê, e fala, olha, aqui a gente quer ser acolhedor para vocês, a gente quer ser, como se diz em inglês, né? Friendly, né? Amigável, a gente quer estimular, a gente quer sensibilizar. Então, por isso, eu queria trazer um pouco dessas informações. Bom, primeiro, assim, um dado que... Tem várias leituras sobre o envelhecimento da população, né? E a gente está acostumado a ver uma que é crescente. Porque o que a gente vê? A gente vê o crescimento da população. E a minha equipe, aliás, que eu aproveito para agradecer aqui, tem a Coordenadoria do Trabalho, a Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, a Agência de Desenvolvimento. Minha equipe vai fazendo esses trabalhos, especialmente a Júlia, que está aqui, me traz uns diagnósticos, e eu gostei muito desse que eles fizeram. Eles fizeram um gráfico ao contrário. Eles fizeram a seguinte conta. Esse gráfico ele é uma produção assim, meio nossa, então eu acho que é um dado que não é tão comum. Ele fala assim... Quantas pessoas em idade ativa, né, ou em idade não idoso ou não prateado, não sei como a gente vai chamar isso, eu tenho para cada idoso ou para cada aposentado? Né? Então, é uma maneira diferente de ler o dado, mas olha como ela é interessante. Ela diz o seguinte, que em 2010, eu tinha 8,8 pessoas de idade ativa por idoso. 2010. Agora, 2020, né, que acabou de passar, eu já tinha 6,6. Em 2030, e eu vou parar por aí, não vou chegar em 2050, senão é desesperador, eu vou ter, em 2030, 4,7. Então, se você imaginar que em 20 anos a gente caiu pela metade, a quantidade de pessoas da idade ativa que você tem para cada idoso, você começa a entender o que isso significa. Tem várias leituras para a gente fazer, mas eu vou fazer uma leitura da ótica da competitividade de uma economia ou da potência econômica de uma cidade. Se eu olhar para isso aqui, é quase como se eu estivesse dizendo que eu estou perdendo metade da potência da cidade. Eu vou aceitar isso como cidade? Ou como empresa? Ou como trabalhador? Eu não posso aceitar. Porque quando você olha o dado do envelhecimento, faz parte, todo mundo envelhece. Mas quando você olha o dado da potência econômica da cidade, você fala, peraí, nós temos um problema aqui. Se a gente não olhar para essas pessoas como pessoas que podem ser mais ativas e podem contribuir mais para a sociedade, podem trazer mais ativos econômicos, né? Minha ótica aqui é econômica, não estou falando da qualidade de vida, né? Óbvio que isso também é importante, mas a gente está num painel de emprego e renda. Né? Trabalho, emprego, renda, empreendedorismo. Então, olha o tamanho da perda que a gente pode ter. E aí, 2050 é 2,7, então é 1/3 do que você tinha. É uma perda muito grande. Bom, os dados da população em relação à ocupação, emprego, desemprego, acho que já são um pouco mais conhecidos, acho que não é o caso de ficar falando tanto, mas, e acho também que o Maurício vai falar um pouco mais, né? A gente até já conversou, mas assim, aqui a gente diz que você tem 58,5% das pessoas acima de 50 anos fora da força de trabalho. Gente, 50 anos. 50 anos né? É muito cedo. E 58% está fora. Então, olha o tamanho da
vamos dizer assim, oportunidade que nós temos aqui, né? Porque nós aqui somos pessoas que estamos construindo soluções. Então, olha o tamanho da oportunidade. E, aliás, a gente que trabalha com empreendedorismo, a gente diz assim, onde há um problema, há uma oportunidade de negócio. Né? Ou o bom empreendedor é aquele que olha para o problema e fala, opa, vou atuar aqui. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. A gente está falando com pessoas, eu não sei quem vocês são, em que ótica vocês estão, mas eu acredito que aqui nós temos formadores de opinião ou pessoas que estão buscando e oferecendo soluções. Né? Então, para nós, isso é uma coisa assim, olha só quanta coisa a gente vai poder fazer para ativar esse universo nos próximos anos. Tá aí a Mature e tantos outros, que são negócios. Né? Negócios que estão olhando para esse tipo de oportunidade. Já estou estimulando a concorrência aqui com você, viu? A boa concorrência. Bom, acima de 60, então, gigantesco. Acho que a gente não precisa ficar dando. Depois, se vocês quiserem acesso a essas informações também. Mas, só voltando, a gente tem alguns dados interessantes. Né? É lógico, assim, eu não gosto de dizer que está tudo bem. Eu acho que não está tudo bem. Temos um problema e temos que atuar. Mas a gente começa a ver alguns indicadores. Né? Então, assim, a gente também tem alguns movimentos de contratação de pessoas acontecendo. Né? Você tem um movimento ambíguo, que eu não sou economista, então eu trabalho muito com dados, mas tem hora que eu me perco um pouco. Então, assim, você tem um crescimento de população ocupada, acima de 50 anos, mas você também tem um decréscimo. Então, é um movimento que está acontecendo de duas formas. Isso tem a ver com a volta, especialmente depois da pandemia, das pessoas à busca de emprego. Então, você tem mais gente sendo contratada, mas você tem mais gente querendo trabalhar. Então, tem dois movimentos. Se eu tivesse menos gente querendo trabalhar, o movimento era só positivo. Você tem um movimento positivo e um negativo. Talvez o Bruno possa falar um pouco mais sobre isso, ou não. Talvez a gente precise estudar. Mas, assim, a gente tem uma coisa que não está estática. Ela tá se mexendo. E eu acho que isso é sinal de que as coisas podem vir a acontecer de forma boa. Aqui são os dados da cidade de São Paulo. Acho que, no geral, eles não são muito diferentes da curva. Né? A gente tem uma queda de renda, mas essa queda de renda não é só para a população acima dos 50, a gente tem uma queda de renda para toda a população. Né? Depois da pandemia, você teve um aumento da ocupação, mas teve uma perda de renda, então é um sinal de alerta importante para a gente pensar, sem contar os outros movimentos, né, gente? A mudança na idade de aposentadoria, muita coisa se mexendo. Eu acho que o recado que eu quero deixar aqui é que tem um ambiente de movimento, e eu acho que sempre que tem movimento é bom, porque esse movimento pode ser construtivo. Né? Não vou ficar aqui no muitos números. Empreendedorismo. Ontem também a moça do Sebrae falou. A gente tem um crescimento gigante desse empreendedorismo acima de 50 ou acima de 60. Eu também gosto de olhar para os dados com verdade. Quer dizer, tem uma coisa boa, mas também tem uma coisa ruim. É igual ao empreendedorismo feminino. Eu sou muito ativista, né, das mulheres no mercado de trabalho. E eu acho assim, se você olhar para o dado de mulher empreendendo só como um dado positivo, você vai estar falando uma meia-verdade. Da mesma forma, eu acho, para esse público. Por quê? Porque muitas vezes a mulher está empreendendo por falta de outra opção. Muitas vezes a mulher está empreendendo porque ela foi colocada para fora do mercado de trabalho. Formal, carteira assinada, CLT. Ou porque existe uma série de preconceitos ou uma série de situações complicadas. Então, é muito provável que o crescimento do empreendedorismo acima dessa idade também tenha a ver com isso. Agora, tudo bem, vamos fazer do limão uma limonada. Essas pessoas estão empreendendo? Então, vamos lá, elas estão empreendendo por oportunidade ou por necessidade? Talvez elas estejam empreendendo mais por necessidade. Tá bom. Então, vamos capacitar essas pessoas para empreender. Vamos dar um apoio para elas, vamos dar crédito para elas, vamos orientá-las para que elas empreendam da melhor maneira possível. Eu costumo dizer nessas coisas, sou bem pragmática. Não interessa por que você fez. Já que você fez, eu vou te ajudar a fazer melhor. Não dá para ficar com preciosismo. Mas não empreendeu por opção. Tá bom, não empreendeu por opção. Então vamos fazer com que isso que ela fez por falta de opção se transforme numa ótima opção. Faz sentido? Vocês estão dormindo ou estão acordados? Ufa. Obrigada. Bom, Uma última informação aqui, que eu acho que é em termos de número para a gente dar. Né? Não vamos esquecer que essas pessoas que estão envelhecendo, graças a Deus, né? Porque essa é a melhor opção, elas são também consumidoras. E aí, de novo, eu gosto de olhar para as coisas e falar assim, o que isso aqui me traz? O que isso aqui agrega? Então, aqui, o que a gente está pensando? Tem um dado de que o Brasil, depois, Maurício, se você tiver algum dado diferente, porque às vezes, dependendo da fonte, muda, mas que o Brasil tinha agora, né, 54 milhões de pessoas acima de 50 anos e que vai passar em 45, passa rápido, né, para 90 milhões. Então, a gente vai quase dobrar o mercado consumidor. Só que vamos lembrar que, quando você está falando do mercado consumidor, né, primeiro, quem vai consumir precisa de renda. Ponto.
né? E vamos ser realistas, não é necessariamente com aquela aposentadoriazinha básica que a pessoa realmente é uma consumidora, né? Talvez essa pessoa, mesmo que eventualmente ela tenha aposentado, ela queira complementar a renda. Então, esse mercado consumidor crescente também são pessoas que, para consumir, vão querer gerar renda. E segundo, empatia nos negócios, né? Se eu sou uma consumidora de 70 anos, com vigor, né? Eu viajo, eu me divirto, eu faço isso. Tal. Será que eu quero ser atendido por um jovenzinho de 20, mascando chiclete, olhando para mim com uma cara de preconceito? Eu faço careta e ele tira foto das caretas. E sabe o que o meu fotógrafo faz? Ele só me manda as fotos das caretas depois. E eu acabei de fazer uma careta e ele tirou uma foto. Estou esperando a foto que vai vir. Mas aí, vamos lá, eu tenho 70 anos, vem aquele jovenzinho, indisciplinado e tal. Eu acho que a mistura intergeracional, até o Maurício estava falando isso, ela é muito rica. Mas eu também acho que em determinados segmentos, em determinadas situações, essas pessoas mais velhas que são consumidoras também querem ser atendidas por uma pessoa mais velha, porque isso pode aumentar até o desejo de consumir aquela, né, aquela harmonia, aquela coisa. Sabe, quanto mais gostoso for a relação com o vendedor ou com o prestador de serviço, mais se consome, né? Então, será que não tem aí uma oportunidade? E finalizando, porque já percebi que os dois aqui estão começando a olhar com cara de será que ela vai falar muito ainda? Seguinte, a Prefeitura de São Paulo não faz política pública só por instinto. Né? Eu acho que isso é legal, eu acho que o pessoal lá da Exponentividade vai gostar. Não. A gente embasa as nossas políticas públicas. Nem sempre é assim em política pública, tá? Né? Mas a gente embasa. Então, a gente fez um grande estudo, né? Um grande plano de desenvolvimento para pensar no desenvolvimento da cidade nos próximos 10 anos. Por quê? E aí, aqui, papo reto. São Paulo, locomotiva do Brasil, blá, 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 potência. Só que se a gente também só achar que tudo vai acontecer de forma orgânica, o mercado ele é cruel. O mercado nem sempre vai dar as oportunidades para todos ou da melhor maneira. Então, a gente não pode só se conformar com a ideia de que São Paulo é uma potência econômica. Eu tenho que ver se essa potência econômica está beneficiando a todos da maneira que precisa ser. Então, aí eu estou falando dos públicos mais vulneráveis, estou falando dos territórios, estou falando dos setores. Tem setores que, se a gente não cuidar, eles vão sumir. Né? Então, a gente desenhou um plano para os próximos 10 anos e como a gente vai agir em termos de política pública nos próximos 10 anos para lidar com a realidade da economia. Estou falando de futuro do trabalho, estou falando de economia verde, estou falando de um monte de coisa e estou falando de longevidade. Né? Então, dentre outras coisas, a gente está desenhando algumas políticas específicas, e ontem isso foi falado também, para impulsionar esse movimento da longevidade produtiva, né, da possibilidade de geração de emprego, renda, negócios, por este público e para este público. Então, nós temos já uma política que se chama Contrata SP, que são basicamente mutirões de emprego. O mais famoso que a gente fez, na época não foi sozinho, foi com uma parceria forte, mas foi aquele do Vale do Anhangabaú, que foi capa do jornal, né, 10 mil pessoas na fila. Aquilo me arrepiou, falei, nunca mais quero fazer isso. Né? Então, depois daquele, a gente passou a fazer os contratos SP descentralizados ou segmentados, porque eu não quero 10 mil pessoas numa fila para tirar uma foto e sair na capa do Estadão. Isso é desumano. Não é assim que a gente tem que fazer. Foi uma coisa que teve um lado bonito e teve um lado assustador. Então, a gente foi segmentando o público, segmentando o território. Então, a gente tem contrato SP, que são os nossos mutirões para mulheres, para pessoas com deficiência, para jovens, para negros e tal. E a gente vinha fazendo isso nos últimos anos. E a gente chegou à conclusão que a gente precisa ter um contrato SP para a longevidade. Só que o que é legal disso? É legal porque a gente vai ter vaga de emprego? Lógico que é. Então, a gente foi anunciado ontem, com as inscrições abertas para um mutirão que vai acontecer no dia 5, semana que vem. Depois, se vocês quiserem, né, divulgar, tem que se inscrever preferencialmente online, e a gente vai atender preferencialmente na nossa agência do centro. Né? A gente já está com 200 vagas disponibilizadas, mas daqui até lá tenho certeza que a gente vai chegar em 300, mas o ponto não são as 200 ou 300 vagas. O ponto é que a gente faz pela nossa força, e aí é legal ser prefeitura, né? Porque você dá umas chacoalhadas assim, a gente faz um grande processo de sensibilização com as empresas. Então, a gente conversa com o RH das empresas, a gente tem acesso a centenas de RHs de empresa, e a gente fala, olha, como é que está a sua política de contratação para esse público? E aí a gente vai sensibilizando, tem empresas que já estão mais sensíveis, tem outras que têm menos, mas é um movimento que é legal vocês saberem que a gente está fazendo enquanto prefeitura, e a gente está conseguindo arregimentar algumas vagas, mas não me importa as 200 vagas de agora. Quer dizer, não é que não me importa,
São 200 pessoas que vão conseguir, né, ser contratadas. Mas o que mais importa é o movimento que a gente faz e a dimensão que isso pode tomar. Se Deus quiser, daqui 1 ano ou daqui 6 meses, a gente pode ter um mutirão com 100 vagas. Ou com 1000 vagas. Vai ser lindo. Mas o que importa é o que vai acontecer entre um mutirão e o outro mutirão. É que eu tenha toda semana vaga, que eu tenha todo momento vaga. Os mutirões, eles são mais para chamar atenção e para dar uma visibilidade e um movimento, né? E o último slide, prometo. Eu falei do empreendedorismo e eu disse o seguinte, mesmo quando a pessoa empreende por necessidade, a gente, mais do que quando ela empreende por oportunidade, a gente tem que dar a mão. Então, a gente tem várias políticas públicas de apoio ao empreendedorismo, né, via a DESAMPA, que é a nossa agência, com a qualificação, com a orientação, com o impulsionamento para que ele, né, alavanque seu negócio, acesse o crédito e tal. E aí eu queria só anunciar alguns. A gente vai ter um Hackathon 50+ em novembro, tá? Então, quem quiser informação, sobe aqui no nosso stand, é muito legal, um Hackathon 50+. A gente tem uma rede de coworkings públicos, espalhados em 17 territórios da cidade, especialmente os mais vulneráveis. São coworkings com cara de Avenida Paulista, Faria Lima, mas que ficam na favela. E é muito legal, e eu sou suspeita de falar que eu sou mãe desse bebê e eu amo esse bebê. Então, assim, é levar realmente oportunidade, porque é um espaço físico, é um escritório gratuito, com conteúdo também, e já tem atividades de apoio aos empreendedores acima de 50. A gente tem fábrica de negócios, a gente está com uma turma com inscrições abertas aqui em cima, que é justamente todo um processo de capacitação e de orientação para os empreendedores. E a gente tem o programa de artesanato e manualidades, que também está com inscrições abertas, que aí é um dos nossos programas que já tem mais público dessa faixa etária garantido, né? Então, desculpa, falei demais, mas é que eu sou meio apaixonada mesmo, né? E era isso. Obrigado, Aline. Palmas, por favor. Muito obrigado. Muito bom dados que você trouxe e principalmente essas iniciativas super importantes que eu acredito que vão gerar frutos, né, tanto com relação à empregabilidade, empreendedorismo, como eu falei, a gente pode se unir para fazer isso ainda mais, porque acho que o grande desafio é justamente sensibilizar as empresas e que bom, né, ter a prefeitura já fazendo esse trabalho. Bom, a gente tem aqui um desafio grande, né, o cronômetro ali, né, mas, Bruno, obrigado, porque é bom que você conseguiu chegar, apresentando novamente o Bruno Laskowski, ele é diretor de participações, mercado de capitais e crédito indireto no BNDES. Você vai ter que explicar isso para a gente, o que significa, o que quer dizer, e já vou pedir para você também emendar e contar um pouco como que está o olhar para tudo isso que a gente viu aqui a Aline falar, no âmbito federal do BNDES, que é um banco que está aí para estimular, né, a fomentação de emprego, empreendedorismo, com esse olhar para a longevidade a nível Brasil. Seja bem-vindo. Bom, obrigado a todos, obrigado, Morris, Aline. É muito legal estar aqui, eu não tinha dimensão do tamanho, né, dessa feira, o grau de importância, né, e cada vez mais a gente vê a relevância de estar aqui. Deixa eu falar rapidamente, né, um pouquinho minha contribuição aqui de BNDES, né, nesse processo. Na realidade, o BNDES é um banco de desenvolvimento, cada vez mais a gente fala Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável. E aqui já tem um conjunto de mensagens, né? O BNDES, acho que muitos de vocês conhecem, é bastante reconhecido pelos grandes projetos, né? Grandes empresas, né? Campeões nacionais, né? E eu quero dizer que a gente deu uma reviravolta nessa lógica. Então, me situando um pouquinho, né? Eu sempre trabalhei na iniciativa privada, nunca tive experiência pública, o que é fascinante. Fui convidado para entrar no banco, bom, vai fazer 3 anos agora, e eu estou fascinado pela possibilidade de ser executor de política pública, o impacto que a gente gera. No banco, eu cuido da área de investimentos, né? Muitos conhecem como BNDESPAR, e também tive a felicidade, numa reestruturação, de ficar com a área de crédito indireto, que é a área que toca no MPME, né? No microempreendedor, no pequeno empresário, e é um mundo de possibilidades e de articulação, né? Que a gente, enfim, pode executar e pode fazer. Deixa eu contar um pouquinho das histórias, né, e oferecer para vocês, né, como formadores de opinião, o que esse Banco de Desenvolvimento Sustentável pode oferecer. E de alguma forma, né, estabelecer algum compromisso aqui de contribuição. Né. Então, eu tenho participado de muitos fóruns, né, eu já tenho uma historinha aqui, só que eu vou ajustar a minha história. Tá?
E a história começa o seguinte: o BNDES tem vários investimentos na economia, né? Só que a gente, quando chegou lá, a gente percebeu que os investimentos que o banco tinha, eles não atingiam a quem deveria atingir, que é exatamente a base de geração de valor econômico, produtividade. A gente tem um problema clássico no Brasil, que é a desigualdade de renda. Enquanto você investe em empresas muito grandes, que são empresas que normalmente têm acesso a capital, elas conseguem acessar vários formatos de dívida, conseguem buscar recursos via bolsa, via mercado, a gente percebeu que uma parte da nossa alocação de capital estava lá. Petrobras, Vale, CSN, Marfrig, JBS, uma série de coisas desse tipo. O que a gente fez? A gente começou a vender essas posições, só para dar uma dimensão dos tamanhos do que a gente está falando aqui. A gente vendeu 80 bilhões de reais dessas posições que a gente entende que não eram necessárias para botar dinheiro em 5 grandes áreas. A gente está botando dinheiro no crédito privado, para o MPME, só para dar essa dimensão hoje. O BNDES tem mais ou menos 200 bilhões de reais. As pessoas não sabem isso, né? Porque a gente é um banco que não tem agência, é um banco de segundo piso. Mas a gente está irrigando o sistema financeiro com vários programas que quem está por trás é o BNDES. Então, esse número hoje é em torno de 200 bilhões. E eu vou falar um pouquinho sobre isso na sequência. A gente está falando fundos de investimento, o que o mercado gosta de dizer fundos de risco, de capital de risco, né? Em inglês, a turma chama de venture capital. E a gente pegando empresas nascentes, startups, empresas que estão no seu estágio inicial de crescimento, e a gente está botando dinheiro nisso, bastante dinheiro nisso. Deve ter hoje uns 10 bilhões nesse tipo de estratégia. Aí a gente está botando dinheiro também em inovação, tecnologia, tem uma série de programas. A gente botou dinheiro em ativos ambientais. A gente acredita que o Brasil é uma potência verde. Dá para falar, esse tema aqui dá para falar, acho que umas 2 horas direto. Eu, pessoalmente, comecei a estudar um pouco esse negócio, não entendia, comecei a estudar o mercado de carbono. O mercado de carbono talvez seja o mercado mais típico de banco, que é uma commodity físico-financeira, que ele, de alguma forma, traduz a maior ou menor velocidade para a gente conseguir chegar nos acordos do artigo 6 de Paris, 2030, 50% das emissões, e 2050, zerar as emissões no mundo. Só para dar uma dimensão, hoje o mundo emite 60 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, gás de estufa equivalente. É coisa abessa. A gente tem uma transição energética gigante para ser feita, só que o Brasil tem uma vantagem muito importante. Eu acho que isso também é relevante para essa discussão, né? 85% da matriz energética brasileira, a matriz elétrica, já é renovável. A gente não tem o problema europeu, cuja matriz é fóssil, carvão. Agora a turma lá vai ter inverno, né? E os caras não sabem o que vão fazer, porque tem a guerra na Ucrânia. Agora o gás que é efeito estufa, agora já não é mais efeito estufa. Enfim, a nossa matriz, isso é uma vantagem gigante para o Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque isso também são oportunidades para vários segmentos, inclusive, né, ou terceira idade, ou mais de 50. A gente precisa disso. A base de hidrelétricas brasileira foi feita na década de 60, 70. São os engenheiros que conhecem esse negócio lá de trás, não é a turma agora. E tem um processo de renovação gigante a ser feito. Tem muita oportunidade. Bom, voltando aqui um pouco para essa base, né, de suporte, tem uma coisa que é muito nova no Brasil. Alguns de vocês talvez conheçam ou já utilizaram, né, o Pronamp. Quem aqui já pegou Pronamp? Alguém sabe o que é Pronamp aqui? Olha que interessante, né? O FGI-PEAC. FGI-PEAC. Não, olha. Mas olha que interessante. Tanto o Pronamp quanto o FGI-PEAC são fundos garantidores. São fundos onde, nesse caso, o BNDES
e o Pronamp, Banco do Brasil, Caixa, nós garantimos para o sistema financeiro um determinado nível de perda. Qual o problema de dar dinheiro para o microempreendedor, para o MPME? MPME é um micro, pequeno, médio empreendedor. Qual o problema de dar dinheiro para o micro, pequeno, médio empreendedor? Que normalmente este empreendedor não tem muita garantia, não tem um fluxo de caixa tão previsível assim. Ele está no início, ele está empreendendo um negócio pequeno. Nós damos a base de garantias. Nós garantimos que, se aquele crédito não for inadimplido em determinadas faixas, esse fundo garantidor dá esse suporte, ou paga, como se fosse um seguro de crédito para o sistema financeiro. Bom, com essa história, a gente colocou mais de 100 bilhões na economia. É incrível como isso não é transparente, né? A gente botou mais de 100 bilhões na economia. A nossa conta foram mais de 10 milhões de empregos preservados. Sugiro que todo mundo aqui que tem o seu negócio ou que seja formador de opinião, entra no site do BNDES, tem programas gigantes lá, tem muita coisa de microempresário, tem muita coisa de microcrédito, tem muita coisa de linhas que estão espalhadas pelo sistema financeiro. A gente trabalha com bancos, cooperativas, cooperativas de crédito, bancos pequenos, bancos digitais, fintechs, sociedade de crédito direto. A gente trabalha com essa turma e a gente estimula essa turma a fazer um processo de concessão de crédito mais aberto, né? Mas você me diz aqui até onde eu vou, como é que você quer conduzir, porque aqui tem assunto para muita coisa. A ideia é a gente poder ficar horas aqui, mas como o nosso tempo está curto, eu queria saber se já existe algum olhar ou até alguma iniciativa dentro do BNDES para essa mudança demográfica que a gente está passando, fomento de empreendedorismo e vagas de emprego, pensando nessa longevidade, no trabalhador ou empreendedor 50+. Então, você falou uma coisa super interessante e me dá a oportunidade de falar duas coisas, né? O BNDES é um banco, né? Bom, o banco tem balanço, tem ativo, tem equity, tem patrimônio, tem, enfim, né, tem máquina, tem uma série de coisas. Banco dá crédito, então tem que ter cuidado com o balanço, tem que ter cuidado com o resultado. Pois é, hoje os indicadores de performance do banco, inclusive o PLR, né, que é a distribuição, o lucro, depois participação em resultado, são indicadores de impacto. Então a gente mudou a cabeça do banco. A gente não fala mais, ou fala cada vez menos, né, volumes, né? Eu falei 200 bilhões, 100 bilhões de crédito, né, focado no MPME, mas 100 bilhões de fundos garantidores. A gente fala número de empresas impactadas. A gente fala quantos novos empreendedores, através do BNDES Garagem, a gente acelerou. A gente fala cada vez mais números de impacto. Quantas toneladas de carbono a gente conseguiu sequestrar da economia. É interessante. Isso é uma mudança cultural dentro do banco, né? Porque a turma sempre foi medida por indicador financeiro. E a gente está mudando para ser, de fato, o Banco de Desenvolvimento é um banco de impacto. Quando a gente fala isso, essa mudança demográfica, e aí eu vou dar um pouco minha contribuição pessoal, enfim, conversando com muita gente, enfim, nas últimas 2 semanas, eu participei de alguns congressos fora do país, encontrei gente da Ásia, da África, mais a Ásia, a África do que a Europa. O Brasil é mais parecido com a Indonésia do que com os Estados Unidos. Aliás, a gente tem que falar muito mais com a África e Indonésia, sul asiático, do que a gente tem que falar com a Europa e Estados Unidos. Mas isso é uma outra... O que essa turma está fazendo, né? A lógica de geração formal de emprego, né? As grandes multinacionais ou as grandes empresas, essa lógica, por definição, é uma lógica que não dá para apostar tanto na formação de emprego. Por quê? Tem uma questão de produtividade, tem uma questão de investimentos muito grandes, inteligência artificial, etc. O tema do empreendedorismo por vocação ou por necessidade, eu pessoalmente acho que não é nem uma questão de necessidade, é isso mesmo. As cadeias produtivas, elas estão se diversificando, foi comentado, né, o tema com a guerra na Ucrânia, os movimentos de China, Taiwan,
uma série de coisas. A gente está vendo, eu vejo isso aqui no banco, as cadeias globais, né, de suprimentos, de produção, elas estão se deslocando. Isso é uma oportunidade, de fato, né? É o que o pessoal chama do nearshoring, né? Sai do offshoring para o nearshoring, né? Tá mais perto. O Brasil é um hub para ser essa cadeia. Tem muita oportunidade de empreender nesse sentido. Agora, o suporte para isso, crédito, acho que a gente está fazendo uma parte disso. O suporte de investimento direto para dar base de capital também tem oportunidades nos fundos de inovação, nos fundos de venture. Aline, Quero te fazer uma pergunta, mas pode terminar. E aí eu vou dar um pouco do meu toque pessoal aqui, né? Um pouco aí da minha reflexão individual, né? Assim, acho que o grande desafio de todos nós, né, é nos mantermos relevantes, né? E se é verdade que a gente vai viver até os 100 anos, né, você vai passar metade da tua vida no que é dito hoje, né, sei lá, idade, não sei qual é o termo técnico, se diz... 50 a mais. 50 a mais. Você tem que se manter relevante. E para se manter relevante, você tem que estar estudando, o Estado tem que prover saúde, educação e esse espírito empreendedor e a gente fornecer essa base, mas... não vai ter muito jeito. É empreender de verdade. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, se você me permite. Não sei se claro. combinado aqui. De novo, eu acho que assim, a gente vive um momento de mexidas, né? E uma das mexidas, eu acho que é a lógica de ESG, né? Ou ASG, como alguns falam. É um tema, para quem não conhece, de meio ambiente, social e governança. E eu tenho a seguinte visão, tem gente que faz as coisas por amor, tem gente que faz pela dor, né? Então, a questão ambiental, a questão social, gênero, idade, tem gente que faz por humanidade, porque acredita, e tem gente que faz porque os investidores vão pôr mais dinheiro nisso. E a gente está nesse momento, está chegando no momento que os investidores estão começando a pôr dinheiro em quem faz isso. Então, pode não ser por amor, mas de alguma forma as empresas vão ter que agir. E eu acho assim, tem também um risco, né, do que a gente chama de greenwashing, que quando é para o ambiental, que eu não sei como que é para o social ou para a idade, que assim, as empresas fingem que fazem uma política social, colocam no balanço delas, ou pegam uma pessoazinha, põe na foto e fala somos amigáveis com pessoas acima de 50. Tem uma pessoa na foto e o resto... Né? Então, assim, essa hipocrisia... É o que a gente mais vê por aí. Essa hipocrisia tem que parar, a gente tem que parar com isso. Então, assim, para ser bem objetivo, porque eu vou te falar uma coisa, pobre é fogo, amigo. Você fala 100 bilhões, 200 bilhões, você nem... Nunca vi tanto zero na vida, tá? Pobre, assim... Oi? A Mega Sena é 300 milhões. Eu não sei o que é pior, Mega Sena ou BNDES, porque não consigo, é intangível para mim. Mas eu acho que, assim, eu não acho que seja ruim o BNDES colocar dinheiro nos big guys, né, nas grandes empresas. Mas eu acho que o BNDES tem uma obrigação de olhar para a empresa em quem ele vai pôr dinheiro e falar, amigão, é o seguinte, com o dinheiro do mercado você faz o que você quiser, com o dinheiro do governo você vai ter que levar a sério algumas coisas. E dentre se levar a sério algumas coisas, eu acho que assim, eu não sei se vocês fazem mais uma pergunta, mas é uma pergunta bem de quem está provocando. Ele não tirou foto dessa careta. É uma pergunta de quem está provocando, que é o seguinte, vocês com a grana que vocês têm, vocês podem chegar para as empresas nas quais vocês põem dinheiro e falar assim, amigão, é o seguinte, quem você está contratando para produzir com o dinheiro que eu estou te emprestando? É o que a B3 está fazendo agora, né? Então, gostaram? O índice de sustentabilidade... Bom, a gente vai ter que ter a resposta objetiva aqui, porque o tempo já acabou, né? Agora que ficou quente o negócio. Por mim... E Aline, você tem toda a razão. Agora, usar alguns termos, né? Quando você dá crédito, né, você olha sempre duas coisas, né? Capacidade de pagamento, para quem você está dando crédito, e, digamos assim, o comportamento daquela empresa, aquela pessoa, em relação ao crédito, né? A pessoa pode ter capacidade de pagar, mas, enfim, não quer. Ou a pessoa até quer, mas não tem capacidade de pagar. Bom, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um negócio chamado Linked Loan. Tudo no banco agora é linked. O que é o linked? É vinculado. Exatamente o que você falou. Então, quando a gente dá um empréstimo, ela está vinculada a algum indicador socioambiental. Então, a gente ou vai formar gente, ou vai ter... A gente fez concessões, a gente fez um projeto gigante de concessão. Eu gosto muito de falar do Marco Legal de Saneamento, né, onde a gente fez SEDAI. Só SEDAI vai gerar 50 bilhões para a economia. É gigante.
Só SEDAI. Só SEDAI. Entre outorga e CAPEX, né, investimentos contratados para os próximos 10 anos. Agora a gente fez Ceará. O benefício é em torno de 15 bi. É muito grande. Bom, quando a gente fala com esses novos concessionários, o que a gente está dizendo para eles? Legal, você ganhou, mas tem que ter algum indicador socioambiental. Você vai despoluir aquele rio, você vai formar os trabalhadores da construção civil que vão estar, né, fazendo essas obras, né, nesse investimento contratado, vai ter que ter aula de capacitação. Vamos financiar uma rodovia, vai ter que fazer, né, a limpeza das calhas, vai ter que fazer alguma coisa. A gente fez um agora muito legal, que é na área de educação. A gente está dando dinheiro e o cara tem que fazer refazer a infraestrutura de escolas daquela região. Então, tudo que sair agora de crédito é linked. É o que a gente chama do empréstimo. Tempo esgotado, o empréstimo... Estou sem óculos, ela passou ali 2 vezes, eu nem enxerguei. O empréstimo vinculado. E o caminho é esse. Só para terminar, até final de 23, tudo que o BNDES fizer vai ter uma contabilidade paralela de carbono. Qualquer movimento que a gente faça, quer seja de dívida, de empréstimo, de crédito, ou de investimento de capital, de equity, vai ter uma contabilidade paralela de carbono. Vai ser muito difícil, ao longo desse período, quem for, né, poluidor, criar, né, uma emissão adicional na economia, conseguir captar esse dinheiro que a gente tem que cuidar com muito cuidado. Muito bom. Então, pegando a carona que a Aline trouxe, fica aí uma sugestão para que nessas regras a gente coloque a diversidade e inclusão, inclusive diversidade etária, que é tão importante quanto as questões ambientais e todas essas outras. Só para a gente fechar, eu vou pedir aqui 30 segundos cada um. Aline, para você contar, quem se interessou pelo contrato SP50+, que acho que muita gente se interessou, e também esses lugares para empreender e tal na prefeitura, onde que busca saber mais? E depois, Bruno, eu vou pedir para você saber quem é pequeno empreendedor, onde também que busca informações dos benefícios do BNDES. Bom, pessoal, a gente está aberto não só para quem quer se cadastrar para procurar vagas, mas para quem quer oferecer vagas ainda. Então, se tiver empresas aqui que querem oferecer vagas, estamos abertos. Se tiver também, como a própria Maturi, gente querendo algum tipo de parceria, a gente pode estudar, ver o que é viável. Acho que o melhor caminho agora é passar no nosso stand aqui em cima. A Ana, principalmente, está com um time ali para receber o pessoal, vai conversar e a gente vai construindo isso. E a inscrição para o contrato SP está aberta. Ótimo. Né? E o empreendedorismo, mesma coisa. A gente tem 17 bases, que são os coworkings. Fora isso, a gente tem 35 pontos de atendimento. Eu acho que o ideal é ou passar aqui em cima ou entrar no site da Prefeitura, né, da DESAMPA e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é a minha, e a gente fica à disposição. Então, para quem é de São Paulo, conte conosco. Para quem não é, venha para São Paulo. Obrigado. Obrigada. Bom, só para a gente fechar, então, para quem quiser saber mais sobre os planos do BNDES, bom, 10 segundos. Queria agradecer. Entra no site do BNDES, tem tudo lá, e a gente tem uma chamada agora de microcrédito, um hackathon, aliás, na próxima semana, depois do desafio. Entre no site, tem todos os programas que estão lá, e qualquer coisa a gente orienta também. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Aline e Bruno, foi um prazer. Foi corrido, mas foi muito ótimo. rápido. Vamos repetir, já fica o convite aqui para a gente fazer mais. Obrigado. Gente, em 5 minutos a gente já começa o próximo painel aqui. Não são 5 minutos, não. Vamos começar direto. Então vamos direto, tá Obrigado. Ótimo.